qual é o tema que se coloca imediatamente quando a gente está falando sobre saúde mental? É a questão de que a gente vai, na verdade, se referir a como cada um de nós reage e consegue lidar com as pressões, com o estresse, com o sofrimento humano. Bom, vocês vão te perguntar, mas sofrimento humano, sofrimento humano é doença? Não, não é doença. Sofrimento humano é parte do nosso dia a dia, é parte da nossa vida. Entretanto, a experiência de sofrer pode impactar de um modo tão intenso o nosso psiquismo, o nosso emocional, que passa a desequilibrar o nosso funcionamento, né? Então, por que falar de saúde mental? Eu diria que o primeiro objetivo ao falar desse tema é justamente conscientizar as pessoas sobre a importância de sabermos o que é isto, como nos afeta, quando começa a atrapalhar, quando é doença e o que fazer para que a gente possa manter o equilíbrio. Este é, digamos assim, a razão mais importante pela qual a gente deve estar atento e falar sobre o tema. Não sei, Edna, se você quer colocar alguma coisa, mas Sim, eu acho importante colocar também que a saúde mental é uma tarefa de cada um de nós de cuidar dela ao longo da vida, né? Então, a primeira pessoa interessada em tratar, em cuidar, em proteger a sua saúde mental somos nós mesmos. Então, aqui, quando falamos de saúde mental, estamos nos referindo à sua tarefa, à minha tarefa, à tarefa de cada uma de nós de cuidar bem de si, de se autoproteger, para que possamos viver melhor. Eu acho que isso é um ponto importante. basicamente, Nelly. Com certeza. E a saúde mental se a gente está bem atento à saúde mental, a gente consegue estar consciente e fazer uma boa prevenção ao longo da vida, né? Evitar o adoecimento, né? É super importante. Não que a gente não vai estar sujeito aos desafios da vida, mas a cada momento que a gente vivenciar um desafio, a gente vai poder enfrentá-lo da melhor maneira possível. Isso. E quando você traz essa questão, Lili, da prevenção, eu acho que o aspecto mais importante a ser pontuado é o papel do autoconhecimento. Então, na medida em que você investe em autoconhecimento, você é capaz de perceber as suas fragilidades, as suas forças, no que investir, no que você precisa adquirir recursos para ter condições de enfrentar. Eu gosto de falar da cadeirada do Datena, porque você vê o seguinte, o que aconteceu ali? Você viu que aquele outro participante, ele provocando, e a reação do Datena, ela foi uma reação impulsiva. O que é uma reação impulsiva? É uma reação cega. Ao invés de eu estar percebendo o que está acontecendo aqui comigo agora, eu reajo com o mecanismo mais primitivo que a gente tem, né? De modo que o impulso, por que a gente fala o impulso é cego? Porque, de fato, ele nos leva a reagir, não como eu decido que vou reagir, ou como eu reflito que é a melhor maneira de eu reagir, mas eu reajo cegamente. E nessa hora eu estou sob controle do quê? Do outro. Então, o outro participante, ele conseguiu ter todo o controle sobre o Datena, porque ele pegou pelo emocional, pelo impulso. Né? Então, na medida em que eu percebo, que eu conheço a minha dinâmica, eu sei as minhas fragilidades e eu posso me estar alerta, ter autocontrole e, na verdade, ter o controle sobre aquela situação, ao invés de me deixar levar por aquele contexto. Daí a importância do autoconhecimento, porque se eu me conheço, eu consigo colocar um freio, muitas vezes, né? Talvez seja essa a palavra.
Eu sinto aquela emoção que vai invadindo, porque a emoção, ela tem uma força e uma potência enorme, né, pessoal? Não é uma coisa que a gente controla e diz assim, agora não vou ficar ansioso com este problema. Vamos ficar. São emoções que pertencem à dinâmica humana. Mas, se eu me conheço bem, eu consigo perceber o volume, a intensidade daquela emoção e eu consigo fazer um freio para que ela não tome conta da situação. Então, eu respiro, eu conto até 10, 20, 30, eu vou tomar um copo d'água e eu acho que tem uma coisa importantíssima, Eliana e Liliane, a questão da pessoa conversar consigo mesmo. Que se eu não converso comigo e não me digo, calma, calma, devagar, respira, sai de cena, olha, tá te provocando, calma. Se eu não tenho esta conversa comigo, fica mais difícil e eu posso ser capturado pela explosão da emoção, né? Eu acho que tem uma questão interessante que é se desestabilizar, né? Como é que o outro consegue ter um domínio sobre mim a tal ponto de me desestabilizar, né? Será que isso está na mão do outro, né? Ou até que ponto eu tenho que perceber que isso tem a ver comigo? Não, isso que a pessoa está falando está me incomodando. Não, sou eu que estou incomodado com o que a pessoa está falando. Então, quando eu trago para mim, eu consigo fazer alguma coisa, né? Quando eu deixo na mão do outro, eu fico refém do outro. Então, essa outra pessoa é que domina os meus sentimentos, o meu comportamento, as minhas decisões e as minhas reações, né? Então, é importante, volta para dentro de si próprio e se pergunta, por que isso está me incomodando? Eu posso deixar isso me incomodar e me desestabilizar ou eu posso readquirir este autocontrole? Então, saúde mental tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa capacidade de ter um olhar para si mesmo e mapear as nossas próprias reações. Às vezes as pessoas falam, mas fulano é culpado, o trânsito que me irrita, o meu chefe que me incomoda, a minha mulher é que me provocou. Na verdade, eu estou terceirizando a explicação do que aconteceu, né? O outro é o outro. Eu não tenho poder sobre as reações do outro, mas eu tenho poder sobre as minhas reações, sobre o entendimento do que aquilo está fazendo comigo. Então, não é o trânsito que me irrita, sou eu que me irrito com o trânsito. Não é o meu chefe que me desestabiliza e me incomoda, sou eu que me incomodo e me desestabilizo com o meu chefe. Não é a minha namorada que me deixou louco e me fez perder o emprego. Não, fui eu que fiquei louco e eu perdi o emprego. Né? Então, acho que a primeira medida super importante da gente entender o conceito de saúde mental é a gente perceber o nosso papel, o papel das nossas emoções, da nossa história de vida, na forma como a gente reage e entende. Então, comecem por aí. Comecem a identificar por que aquilo me incomoda. Ao invés de falar, tá vendo, olha lá, a culpa foi desse, a culpa foi daquele outro. Olha, se você não tivesse feito assim, eu não teria reagido desse modo, né? Eu costumo dizer que é muito cômodo a gente terceirizar a culpa e a explicação dos acontecimentos, né? Então, um caminho para a gente buscar a saúde mental, o equilíbrio, é a gente entender o papel de cada um de nós e a dinâmica de cada um de nós. Então, quando a gente está falando por que falar de saúde mental, vocês estão vendo a questão da prevenção, a questão da gente abrir os horizontes para entender o comportamento, a questão da educação, né? Assim, bom, nós aprendemos que nós temos que levantar, escovar os dentes, né? Tomar banho. Isso é uma função, isso é uma higiene do corpo, da saúde. Ora, existe uma higiene do comportamento? Claro que existe, mas a gente não fala sobre isso, a gente não conversa sobre isso, né?
Normalmente, os pais chegam de casa à noite, mas você escuta, como que você foi na prova de matemática? Você entendeu a história, a professora? Você cobra isso, você não pergunta como você se sentiu. Ai, eu fiquei, não consegui fazer a prova, terminar, acabou o tempo, eu não consigo. Como você se sentiu? Então, eu acho que introduzir essa pergunta para si mesmo e para os nossos filhos, os nossos parceiros, os nossos amigos, e como você se sentiu. É uma educação para a saúde mental, porque é uma educação para a conscientização. Exatamente. E quanto mais cedo começar, melhor, né? Com as gerações mais jovens, aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia de uma maneira mais assertiva. A gente também está colaborando para a proteção da saúde mental de cada um deles, né? Porque às vezes o que acontece? Brigam na escola, a professora manda lá um bilhete do comportamento, chama o pai e a mãe, e o pai e a mãe já entram em desespero. Olha, tá vendo? O que você fez lá? O que aconteceu? Olha, sua professora me chamou. E isso, nossa primeira reação é já ir para a crítica e já preocupado com o que possa ter acontecido. Seja o que for que tenha acontecido, gente. Primeiro, respira você, pai e mãe, senta e diga, deixa eu entender. Explica para mim o que aconteceu. Como é que você se sentiu? Como é que você resolveu? Sem o diálogo aberto, a gente não consegue introduzir na educação dos nossos filhos a questão de tratar e de aprimorar e de melhorar o seu comportamento em benefício da saúde mental. Então, eu acho que desde cedo a gente pode colaborar, né, na educação para podermos ter uma vida de saúde mental mais equilibrada e mais produtiva. Quer dizer, aí, a saúde mental não é uma questão, é uma questão do todo dia, né? Todo dia. E isso me faz lembrar o quanto que a gente precisa mesmo falar de saúde mental por conta do preconceito que existe, né? Então, o preconceito de pensar, se você tem uma reação específica, você está fazendo drama, né? Se você se incomodou com alguma coisa, se você sentiu e você chorou, né, se emocionou, isso é problemático, né? O que é que a gente fala sobre saúde mental que pode fazer com que a gente entenda, né, o preconceito que está associado e quebrar esse preconceito começando dentro de casa. Então, falar sobre as emoções, né? Então, muitas vezes a ideia de que assim, homem não pode chorar, né? Mulher, você está fazendo mimimi, né? Então, isso é um exagero que faz com que a gente distorça o conceito de saúde mental, né? Então, é importante colocar as emoções, expressar as emoções e saber que elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não, e Lili, isso que você colocou, né? A gente julga a emoção. A gente não compreende a emoção. Então, fala assim, não, você está fazendo drama, para com isso. Ou é mimimi. Ou, segura o seu choro aí que o homem não chora. Quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está julgando e a gente está coibindo o entendimento. O que está acontecendo dentro de você para você ter essa reação? Né? Então, a gente novamente passa por uma via na tratativa da emoção que só faz o quê? Só faz com que as pessoas bloqueiem o seu entendimento da emoção e entendam que aquilo não é bom, é feio, está errado, né? Foi mal. Já julga e já condena, né? E aí não dá espaço para que a pessoa entenda a importância de sentir e expressar, né? E sentir e expressar vai ajudar a gente a se entender, vai ajudar a gente a refletir junto com o outro e fazer com que a gente aumente o nosso autoconhecimento e, consequentemente, faça essa prevenção no dia a dia sobre nossa higiene emocional, né? Que você estava falando. E acho também, Lili, completando o que você está dizendo, que me veio aqui, né, no pensamento, é de que a gente às vezes não consegue isso sozinho. Então a gente precisa ter também a nossa rede de apoio, as pessoas que a gente confia, as pessoas com quem nós convivemos e que podem trazer luz a alguma situação que estamos vivendo. Então, a rede de apoio nesse momento, para que também possamos olhar para nós
mas entender o que o outro está falando sobre mim, poder compartilhar aquilo que eu estou sentindo, para dizer, olha, me ajuda aqui, eu estou sentindo isso, está de mais, está de menos, o que eu posso fazer? Então, também compartilhar o que sentimos com as pessoas com as quais convivemos e confiamos, e além delas, o psicólogo, o médico, o par do trabalho, que você tem uma amizade mais intensa, mais íntima, de anos, né? Que às vezes a gente tem amizades no trabalho de muitas datas, né? Então também é importante termos essa rede de proteção, porque às vezes a gente não consegue sozinho. É isso. Aí você entrou numa coisa muito importante, que é a empresa psicologicamente segura. E aí qual que é o limite? Porque se começa em casa a educar, mas na empresa o quê? Vai virar uma psicoterapia empresarial? Existe esse questionamento, né? Existe esse temor. Ué, mas o lugar de trabalho, então, vai virar uma dinâmica... Sala de terapia? Uma sala de terapia, todo mundo fica terapiando. Consultório sentimental? Exato, consultório sentimental. Então, na verdade, né, não é isso que a gente está falando. Então, a gente tem um espaço do espaço familiar, o espaço da amizade, onde a gente troca com uma liberdade muito grande e busca compreender aquilo que está se passando com a gente. Busca checar as percepções. Agora, no trabalho, dentro de um outro modelo, claro que é importante você ter uma conversa que seja transparente, né? Que as pessoas possam trazer suas percepções, né? Seus sentimentos em relação àquilo que está acontecendo, porque eles existem, né? E isso não significa tornar o trabalho um setor de terapiação, mas, na verdade, é tornar o trabalho também um encontro que seja terapêutico, no sentido de que possibilita que as pessoas cresçam, se conheçam, se percebam e melhorem, não é? Então, o ser terapêutico tem a ver com isso. E o ambiente psicologicamente seguro, a empresa que possibilita o ambiente psicologicamente seguro, o que ela está fazendo? Ela está permitindo com que as pessoas cresçam, sejam mais responsáveis pelas suas próprias escolhas, tenham melhor consciência do seu papel naquela organização e de onde ajuda e onde está atrapalhando. Então, é uma ferramenta de crescimento para todos, isso, né? Então, não tenham medo, porque uma empresa psicologicamente segura produz resultados humanos excepcionais, né? Bom, eu acho que a gente conseguiu dizer aqui, nesse momento, porque é importante falar de saúde mental e, assim, tirar os véus que recobrem esse tema, né? E ajudar no sentido de quebrar os preconceitos que ainda existem. Eles não são como eram, mas ainda existem.